Página de número 81, Escola Dominical, Agência de Educação Cristã. Nós vamos então tentar fazer um fechamento, né, contando a história, inclusive, de como surgiu a escola dominical, mas, Ângela, você quer agora já iniciar? Tem uma pergunta, é isso? Só uma pergunta. Na aula passada, o professor falou sobre a gente analisar tanto os profetas como a profecia. Lembra? Sim. Como que se analisa o profeta? Pelo caráter, pelo fruto. A Bíblia diz, né, conhecereis a árvore pelo fruto. Então é pelo caráter. Você conhece isso? Vamos colocar. Você sabe que os profetas nas igrejas são bem visados, né? Inclusive tem igrejas que, vamos colocar, termina de pregar a palavra, os líderes da própria igreja falam assim, façam fila. Isso. Né? Sim, entendeu? Eu sei. Ainda tem, né? Ainda tem. Estou meio desatualizado, então, acho que eu não. Não, né? Mas aí vai. Vamos colocar, às vezes Deus, não é toda hora que Deus responde. Não dá a intenção também que o profeta, vamos colocar, o profeta tem que revelar para todo mundo, todo dia, toda hora. E às vezes ele se vê nessa obrigação, ele usa Deus, não é? É até uma pressão que se coloca sobre a pessoa. E pelo fato de Deus usar ela através de um dom ou outro, que essa pessoa ela é quase que obrigada a ser usada por Deus todos os momentos, né? Então é uma pressão que se coloca sobre a própria pessoa. Então nessa questão que é os equívocos, a gente está estudando a respeito da importância do ensino bíblico, da instrução, a questão mesmo de você reunir as pessoas para instruí-las, orientá-las, ensiná-las mesmo, né? Essa é uma necessidade humana, uma necessidade social, uma necessidade da igreja. Então assim, a gente percebe que quando uma igreja não tem esse perfil, a gente vê um bocado de comportamento errado. E aí a gente vê inclusive esses comportamentos onde a palavra não basta, né? A pregação não basta, as pessoas não veem, principalmente nas igrejas pentecostais, não veem uma exposição da palavra como Deus falando, e sim tem que ter toda, vocês sabem, né? Aquele ambiente, aquelas manifestações visíveis, para que eles considerem que o culto foi abençoado, que Deus falou e etc. A maioria dessas pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus pela instrução e ali ouvir Deus, identificar que Deus está falando através do ensino. Eu não estou dizendo que todo culto tem que ser culto aula, não é isso, mas a exposição da palavra. Eu fiquei sabendo poucos dias atrás, fui pregar numa igreja, não vou falar o nome por questão de ética, até a igreja onde eu pertenci, né? E aí me chamaram para pregar lá, acho que era uma festividade de jovem, alguma coisa assim, não me recordo, de irmã, não sei. E aí o pastor disse para o rapaz que me convidou, rapaz, esse cidadão não pregou nada. E eu não tenho crise com esse negócio, né, irmão? Eu não estou buscando a aprovação de ninguém, né? E aí o que acontece? Eu falei, nossa, que triste. Porque eu já identifiquei que esse pastor, ele entende que a pessoa pregou porque ouve, né, essas questões exteriores, se ouve língua estranha, se ouve profecia, se ouve... Quer dizer, a aparência é o crivo dessas pessoas, elas não conseguem identificar a exposição da palavra. E aí o que acontece? Então essas igrejas, elas são infantilizadas, as que vivem nesse perfil, onde a profecia, ela é o cerne do culto, onde a profecia é o ápice do culto, onde as mensagens proféticas são os mais esperados momentos no culto, e não a exposição da palavra, né? E não a pregação em si. Então, porque assim, eu entendo, irmãos, que a gente deve se reunir e deve ter alguns elementos nessa reunião. Primeiro elemento, desejo de comunhão, né? Aliás, vamos ver o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 26. Paulo, ele vai colocar lá alguns elementos e as motivações quando a gente se reúne em nome de Jesus, quando a comunidade de fé se reúne, o que tem que haver, qual é o propósito, a finalidade de tudo aquilo. Amados, nós temos muitas reuniões e poucos encontros. Perceba aqui, né? Não leia, não, só acha aí, depois a gente lê junto. Nós temos muitas reuniões e poucos encontros. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente se junta, mas não se relaciona. A gente se junta individualmente para adorar Deus, para cultuar Deus, que eu acho isso impossível, porque se a gente se reúne é numa coletividade, e aí o feito maior ali, a realização maior ali,
Inclusive Paulo escreve isso em Romanos capítulo 12, né? É eu apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, como culto racional. Não é isso que diz a Bíblia? Para que a partir desse culto racional o meu entendimento seja transformado e eu não me conforme com este mundo, mas este mundo seja esse mundo que está dizendo, inclusive o apóstolo Paulo em Romanos 12, não é este mundo, isso vai ser uma consequência, mas é o mundo eu, é o que diz o texto lá, é o que Paulo quer expressar, o mundo eu ser transformado, para que eu experimente a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor em minha vida, né? Então aqui a gente entende que o culto ele é lógico, é a palavra que aparece no original lá, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógicos, está lá no original, né? Que é o racional mesmo. Então a gente se reúne para, primeira coisa, para a gente se encontrar com os irmãos, porque a igreja é um encontro de pessoas. Lembra da ceia, quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, vocês se reúnem para pior, não é para melhor. Eu vou louvar vocês por causa disso? Não louvo. Vocês estão se perdendo na reunião, porque a reunião, cada um come do seu próprio pão, ou seja, é uma reunião de indivíduos, né? É uma reunião de eus, onde inclusive a ceia denuncia muito isso, onde cada um individualmente, a gente é incentivado a isso, eu sei, onde cada um individualmente faz a sua análise de 30 dias passados, uma retrospectiva de 30 dias, puxa o extrato de 30 dias que ficou no débito, que está no crédito, né? Que ficou no saldo, se é negativo e positivo, aí lá ele se, entre aspas, se conserta com Deus e come a sua própria ceia, e a Bíblia diz que quem faz isso está fazendo para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo. Aqueles que não discernem o corpo, irmãos, essas pessoas elas não entendem a reunião, não entendem o encontro, não entendem o evangelho, não entendem nada de nada. Mas é isso que é passado, né? Isso, então olha só. Assim, não é isso? Sim, olha os equívocos então. Então a gente percebe que na verdade nós percebemos muitos erros de entendimento. A partir do entendimento errado vai ter um comportamento errado, isso é uma consequência lógica e natural das coisas, né? Eu entendi errado, eu pratico errado, é fato. Então parte do entendimento, sim, parte do entendimento, parte da compreensão, e isso vem pelo ensino mesmo, isso vem pela instrução, pela compreensão das escrituras sagradas. Então a gente se reúne primeiro com um desejo de comunhão intensa que eu tenho de ver o outro irmão. A minha adoração, segundo Paulo em 1 Coríntios 14, 26, se dá, a minha adoração a Deus se dá quando eu sirvo o outro, tá certo? Por que a gente se reúne? Olha outro entendimento errado que a igreja muitas vezes ela ensina, é assim, vem para a igreja buscar a sua bênção, aí a gente ora a Deus, Senhor, eu vou na tua casa para o Senhor falar comigo. Todas essas motivações e esses pensamentos são errados, irmãos, errados. Eu preciso, Senhor, vou me encontrar com os meus irmãos para que o Senhor me use, para que eles sejam edificados. Esse é pensamento bíblico, paulino. Vamos ler o texto para a gente se embasar aí? 1 Coríntios capítulo 14. E esses equívocos vêm por quê, irmãos? Falta de ensino, falta de instrução, não tem outro remédio, não tem outra explicação também, né? Porque de tanto erro. 14. Aliás, se vocês lerem em casa depois, tarefa de casa, tá? Final de semana, tarefa de casa, capítulo 14 todo de 1 Coríntios, é coisinha fácil. Verso 26, olha o que diz, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente se reúne, cada um de nós tem um dom a partilhar, tem um dom a comunicar, tem um dom a servir ao outro. Só que nós temos outro equívoco que eu acredito, que a gente tem uma expectativa quando a gente se reúne no pregador, não é? A gente acha que ele vai ser aquele que Deus vai usar, mas Paulo não ensina assim. Paulo diz na reunião, todos os crentes são usados pelo Espírito Santo para comunicar algum dom. Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, né? Não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para edificação mútua, edificação da igreja. Então a gente pensa que o usado vai ser o ministro do louvor, a banda. A gente até vê isso, né? Por isso que a gente gosta, né? Tem aquela comunhão maior. Coisa mais informal, mais natural. Mas na igreja normal, o centro das atenções realmente é o pregador. Exato. As pessoas ficam esperando quem
É ele, agora Deus vai falar e tal, aquela coisa toda, né? Parece que o resto dos cultos foi assim, só A preparação, preparou o terreno para... chegar na palavra. Mas olha só, um bando, desculpa o termo, um bando de crente que se assenta nos bancos como um self-service, esperando ser servido e se alimentar, né? E ainda as pessoas avaliam, nossa, a palavra não foi boa, nossa, não sei o que, nosso louvor não foi bom. Quer dizer, como o louvor não foi bom? O louvor é teu, você foi no culto, então o teu louvor não foi bom, né? Não, mas o ministro do louvor, irmãos, o culto aqui ele se dá no mesmo tempo no âmbito da pessoalidade, como também da coletividade. Então, olha só, essa é a ideia que a gente precisa corrigir urgentemente. Essa questão de eu ir no culto e esperar por outro. Não, amados, nós todos somos vasos. Nós todos temos o Espírito Santo. Nós todos temos a possibilidade de ser usados por Deus. É que se colocou 2 ministérios na igreja. Parece que fora disso não existe mais ministério nenhum. Canta e prega. Se é gago e fanho, vai fazer o quê? Ouve. Vocês entendem, irmão? Não, amados, nós temos uma N possibilidades, né? Da gente, amados, num abraço, Deus fala e age, num companheirismo, numa fala, no ouvido, é que a gente tornou a liturgia tão institucionalizada, tão formal, que uma forma que tem que se sair daquilo é um desespero só. Quando a gente estuda essa liturgia que nós temos hoje, na verdade isso veio do século XVIII, se não me falha a memória, 1700 alguma coisa, esqueci até o nome do cidadão, foi Charles Finney, eu acho que foi Charles Finney, ele que percebeu que após pregava e após a pregação, foi bom o que ele fez e cantou, teve uma música, então falou, tem que ser assim agora. E é o que a gente tem. Então, essa liturgia, essa organização de culto que a gente tem hoje, é de 3 séculos para cá, mais ou menos. Né? Não estou falando que está errado isso, mas também eu estou dizendo que não há um certo. Vocês entendem? Não é bagunça que eu estou promovendo. Não é assim, cada um faz o que dá na telha. Não é isso, pelo contrário. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14 justamente para pôr ordem no negócio. Justamente. Agora, ele precisava pôr ordem por quê? Porque era muita gente usada por Deus. Era muita, irmãos, nós hoje eu acho que não precisava disso não. Podia rasgar 1 Coríntios capítulo 14 e jogar fora. Para que serve para nós isso? Está tudo muito redondinho, tudo muito esperado, tudo muito sabido, não é? Então, eu acho que 1 Coríntios para nós não serve mais hoje não. Eu acho que a gente podia descartar isso aqui, porque, né? Ou problema bom, né, irmão? Que o pastor tem que falar, rapaz, eu dor de cabeça que eu preciso organizar esse negócio aqui, é muito poder de Deus, muita graça de Deus, muita gente com o coração aberto, muita gente vindo para ser usada para edificar o outro, eu preciso organizar esse negócio, senão vai virar uma bagunça. A pessoa com problema bom, pastor, que é o que estava tendo aqui na ocasião, mas é um santo problema, né? Então o que a gente percebe? A gente percebe que há uma ordem no culto, há uma ordem no sentido assim de organização, claro que há, não há um engessamento, isso não. Porque o Espírito Santo, ele opera, usa quem quer, da forma que quer. Os exageros que a gente combate, os exageros são problemáticos, né? Então também não é bagunçado assim o negócio não. Não é que as pessoas vão sair rolando que a gente vê, aviãozinho, aquela negócio, mas assim, irmãos, há uma liberdade do Espírito Santo, onde ele usa quem quer, tá certo? Com os dons que ele mesmo repartiu à igreja, que é necessário para que todos possamos ser edificados, mas a gente acostumou a isso, né? A ir para a igreja, sentar lá e esperar Deus usar o pregador ou a música que seja, ou alguém lá para falar conosco, está errado. Isso é uma visão egoísta. Isso é uma visão de prestador de serviço mesmo. A igreja presta um serviço lá para o cliente que está indo para receber alguma coisa e ele reclama quando não gosta. Então isso é o que, irmão? Um show que eu paguei o ingresso. Pede o dízimo de volta, pede a oferta de volta, ué. Se essa é a mentalidade, né, que você está indo para quê? É para me encontrar com os irmãos, primeira coisa. Segunda coisa é para eu disponibilizar para a comunidade o dom que Deus me deu, para edificação mútua, não é? E para que nisso eu possa ser moldado, a convivência, irmãos. Tem essa função, essa convivência comunitária, onde há os conflitos de relação, é natural também, como é natural em qualquer tipo de relacionamento. Mas o ferro com ferro vai se afiando. No amor a gente vai se ajustando um ao outro, né? A gente vai lá
Então assim, a gente precisa corrigir algumas coisas e está muito errado mesmo uma série de comportamento, porque o entendimento está errado. Tá? Então não é o comportamento só, o comportamento é o que aparece, o comportamento é o resultado, o comportamento é a consequência, mas na verdade o negócio é lá atrás, é lá no entendimento, na compreensão do que é Evangelho, de quem são as pessoas, essas pecinhas que organizam, que nós chamamos de obreiros, né? De líderes, pessoal que determina como vai ser, deixa de ser, vai ser assim, vai ser assado e tal. E lógico, essas pessoas são importantes, para que elas identifiquem o que Deus quer fazer. Sabe qual que é o maior medo, irmão, de líderes e pastores? É perder o controle das coisas. E eles têm a presunção que terão controle daquilo que é incontrolável. Porque nós somos o que, irmão? Vento. Não é o que diz a Bíblia, em João capítulo 3? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Né? Então quem é o vento ali? O vento ali não é o Espírito, é o regenerado. O líder, o pastor, tem que identificar onde o Espírito Santo está soprando. E é difícil você pastorear vento, né? Você não tem muito controle nele. E aí o desafio é ser exemplo, o desafio é acompanhar de perto, o desafio é ter a sensibilidade do Espírito Santo, identificar na vida de cada um, inclusive o seu chamado, sua vocação, seu lugar no reino de Deus. Outra dificuldade enorme que eu percebo que líderes têm, porque eles querem ter tudo na rede, irmãos. Ninguém gosta de perder o controle, e os líderes querem, mas eles estão esquecendo que ninguém controla, no sentido que ninguém domina, decide tudo sobre a igreja de Cristo, porque ela é soprada pelo Espírito Santo. É Jesus que é o bom pastor. Então esse co-pastor, né? Todos os pastores são co-pastores. O pastor é Cristo, mas tem os co-pastores. Tem um segundo ainda de gente que chama de co-pastores, né? Deixa eu lá, não entendeu, né? Tem o co-pastor e o co-pastor. Então Professor, sim. aproveitando esse gancho que você está falando sobre liderança, tem ministérios e pastores que eles não deixam obreiros pregar, né? Seja esse pastor, presbítero, se não frequentar a escola bíblica dominical ou não ser dizimista. Tu quer o quê? Que eu responda? Você fez uma afirmação e uma pergunta? Isso é tipo assim, é dentro do nosso estudo de escola dominical. Sim. Isso é viável? Olha, Ângela, o que acontece? Eu vejo, porque muitas vezes a gente é tendencioso a só ver um lado das coisas, né? Eu fico preocupado em pessoas que querem pregar a palavra, expor a palavra dentro da igreja, mas não apreciam, por exemplo, os trabalhos da igreja. Eu acho um negócio esquisito, não é? Principalmente aquilo que é relacionado ao estudo, como é a escola dominical, por exemplo, que a maioria das igrejas tem. Talvez a única via para ensino e instrução é a escola dominical na maioria das igrejas, né? E algumas têm ensino sistemático lá, fora o domingo e tal. Aquelas que tem mesmo, proposital, você coloca lá um tema, trabalha o tema lá, seja um mês, 2 meses, o ano todo, né? Coloca lá, tem muitas igrejas que fazem isso, que eu acho muito saudável, interessante. Essa proposta de você pegar um tema e trabalhar ele o ano todo, você pegar um livro da Bíblia e estudar ele, sei lá, durante 1, 2, 3, 4, 6 meses, alguma coisa assim. Fora da escola dominical, estou dizendo, em outro culto, que chamam de ensino. O problema é que muitos cultos de ensino, eles são tudo menos ensino. É desabafo, é amargura, é um bocado de coisa, né? É capricho de quem fala para expor suas opiniões e tal. Então, mas deixa para lá para a gente não se estressar aqui hoje, irmão. Mas então, eu vejo essa questão, então, por que esse irmão que ele pensa ter a condição, a vocação de expor a palavra para os irmãos, alimentar os irmãos, e ele não aprecia os cultos de ensino? Eu acho estranho. A questão de dízimo, oferta, é uma coisa muito pessoal, não é? Eu acho que, inclusive, irmãos, por exemplo, eu questionei um dia, falei assim, para quem que é esse negócio de dízimo, oferta? Isso é para Deus, né? Tá bom. Então eu não preciso colocar meu nome no envelope? Certo seria não. Opcional, não é? Sim. Para que tem que ser colocado? Então, então. Fora as listas de dizimistas que eu acho um absurdo, irmãos. Eu acho uma coisa assim desproporcional, antiético. Do pastor para saber quem devolve, quem devolve. Mas para que ele precisa controlar? É para
Você percebe esse controle Quem que não às gera vezes... gastos precisa ter um controle. Quem entende, quem não. Mas para quem dá, bom, ele sabe o que entra e o que não entra. Por que eu preciso me identificar? Isso é obrigatório? Irmãos, eu acho que isso às vezes é prejudicial. Alguns líderes, inclusive, identificam fulano, cicrano, vê com maus olhos, porque assim, é de cunho muito pessoal, essa questão de oferta. É como oração, por exemplo. Tem igrejas aí que eu conheço, vocês devem saber, elas têm carteirinha de oração, e se o obreiro não preencher aquelas horas mensais, não tem nem comunhão, nem oportunidade de nada. Tem Então, algumas que se não for batizado com o Espírito Santo então, são critérios que eu não vejo necessariamente bíblicos, tá certo? Necessariamente bíblicos. Então assim, eu busco sempre o equilíbrio nessas coisas, sempre o equilíbrio. O que me assusta é esse desejo de controle excessivo dos detalhes da vida de cada um, né? Isso me preocupa muito, porque são critérios e avaliações que se usa que nem sempre, ou quase sempre, não são critérios definitivos para você julgar se essa pessoa é fiel a Deus ou não. Porque a pessoa pode colocar qualquer número dentro do envelope e falar que ele é fiel, mas a fidelidade só sabe Deus. Então sempre vai ser de cunho pessoal. Agora sim, irmãos, mas eu volto à questão assim, então sempre a pessoa que quem lidera é uma coisa, mas no caso essa pessoa que faz ou deixa de fazer, é cunho muito pessoal, é muito particular, é eu e Deus no sentido, então eu não tenho que mostrar para ninguém. Agora lógico, por que uma pessoa não contribui? Ela tem algum erro de entendimento, porque o dinheiro é coisa espiritual, irmãos, não é neutra, não é carnal, é espiritual. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde, né? O dinheiro só pede mesmo para, porque o Eclesiastes, se não me falha a memória, vai dizer que o dinheiro e a vida é uma bênção de Deus, né? Só o dinheiro tem uma desvantagem com a vida, porque a vida é muito mais essencial, mas o dinheiro é um negócio que está ligado, então o dinheiro é espiritual. E aliás, na anatomia que a gente mapeia a anatomia espiritual eu gosto de falar essas coisas com você aqui, que você fala, nossa, André sabe os negócios. Olha que vaidade. A gente faz um mapeamento na anatomia espiritual e nesse corpo espiritual há um nervo mais sensível que liga o coração ao bolso. Entendeu? O nervo exposto. Né? Então você fala de dinheiro, você percebe que as pessoas elas lidam ou de um extremo alienados ou de outro extremo avarentos, não é? E o dinheiro deve ser dominado e subjugado ao senhorio de Cristo como tudo mais na nossa vida. Então essa é a questão. O dinheiro ele pode se tornar um senhor da nossa vida. Jesus ele colocou como uma entidade, irmãos. Não é uma coisa neutra. Neutro é um copinho desse que cai aqui, você vê e nem pega, né? Por falta de senso de serviço, não ajuda na limpeza, deixa lá, acha que é para outro, não pega. Agora põe uma onça ali amassada, você vê, não é neutro, não, ninguém chuta, né? Então o dinheiro não é neutro, o dinheiro é coisa espiritual, e o dinheiro deve ser as finanças, a mordomia cristã, ela lida com o dinheiro de uma forma adequada, sensata, equilibrada, justa, generosa. Então são critérios que a gente usa com o dinheiro. Então como que um cristão ele é avarento? Como que um cristão não é generoso? Como que um cristão não é liberal? Então são coisas para questionar, né? Então não são essas coisas que vai definir, mas são características que vai inclusive mostrar de fato onde está o coração dessa pessoa. Então você fala assim, não é dizimista, não é obreiro? Eu acho muito complicado essa avaliação, né? Mas posso falar uma? Claro. Mas em questão ao dinheiro, eu vou falar para você que eu já trabalhei em tesouraria. A transparência é a chave de todo negócio dentro da prosperidade de Deus, entendeu? Nós tínhamos pessoas íntegras. Isso. É claro que até o gasofrágil é nossa responsabilidade e depois disso fica na responsabilidade das pessoas, mas tem uma diferença. Nós tínhamos, Ângela, em algumas igrejas, alguns anos atrás, ou bastante tempo atrás, talvez 2 décadas ainda tinha essa prática, né? 2 décadas atrás, existia chamado culto público e culto administrativo. Muitas igrejas tinham os cultos públicos e os cultos administrativos. Os cultos administrativos, eles eram para membros, eram de portas fechadas, alguns deles inclusive, onde se lia a ata da igreja, entrada, saída, para quem foi e tudo mais, né? Então havia essa transparência. De fato, quando um ministério, uma igreja, ela é transparente no quesito finanças, irmãos, nossa, isso é bom demais. Não tem o que se esconder, e deve ser assim, na verdade, né? Para os membros, que tem curioso, tem um bocado de gente que quer saber daquilo, porque se ele não é engajado
na igreja local, na comunidade, ele também não quer saber porquê das coisas, né? Então é um curioso, né? Uma pessoa que não tem nem direito de saber dessas coisas. Mas uma pessoa que contribui, engajada, ele tem o direito de consultar o livro Caixa a qualquer hora, irmão, qualquer momento, e questionar, inclusive, algumas questões, não tem problema disso, né? Mesmo porque uma igreja não decide, ou melhor, um pastor não decide sozinho o que ele faz com o dinheiro. Existe um conselho fiscal, né, onde decide, não é o pastor que decide. É muito perigoso para o pastor ele decidir sobre as finanças sozinho. É muito perigoso para o pastor ter o controle. Existe um tesoureiro, que é a parte do pastor. Eu estou falando aqui do correto, né? Não é tese não, eu estou falando daquilo do ideal. A gente sabe que a gente está trabalhando sempre no ideal, irmãos. A gente está trabalhando sempre naquilo que é mais próximo da Bíblia, o mais coerente, o mais ético, o mais moral. Então sempre vai ser assim. O meu papel aqui é mostrar para vocês aquilo que eu entendo ser o correto. Então, mas esse exemplo, professor, não impede, de repente, do membro ter essa dureza, ou o próprio Deus permitir favorece. Essa pessoa também não... Ângela, favorece, por exemplo, se eu congrego numa igreja, e você, né? onde eu percebo que o dinheiro é gasto em coisas fúteis, inúteis, apenas o prédio, apenas construção, apenas conforto interno, porque isso é bom também, louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que é errado você colocar um ar-condicionado, pintar a igreja, colocar uns banquinhos confortáveis, né, para não ser aquele de madeira, que misericórdia, 2 horas sentado ali, você sai igual o Bob Esponja, né? Então o que acontece? Favorece, não é uma desculpa, favorece. Então assim, favorece, eu digo, o endurecimento da pessoa, porque eu vou estar numa igreja onde eu vejo que o dinheiro gasto ali, que a minha contribuição está sendo coisa fútil, não é em vidas, não é para promover o reino de Deus, não é para ajudar pessoas, não é para contribuir para ministérios integrais na igreja, que eu acho isso muito interessante, bíblico inclusive. Todos os pastores para mim tinham que ser remunerados justamente na média de todos os membros. Ele não deve ganhar nem muito abaixo nem muito acima, é a média. Lembra de Levi, a tribo, os levitas. Os levitas eram sustentados pelas 11, não é? Então as 11 tribos davam a 10ª parte para os levitas, não é isso? Então tinha lá para igualar, na verdade. Então as 11 tribos e a tribo de Levi, quem era a tribo de Levi? Era aqueles que trabalhavam diariamente, integralmente na questão da liturgia, do sacrifício, da adoração, a questão mesmo da mão da obra. Irmãos, os levitas eram aqueles que devia carregar não guitarra, bateria, baixo, rodo, vassoura, colher de pedreiro. São os levitas, né? Que hoje se fala, sou levita, com a guitarrinha, não troca. Até pode pôr a guitarra numa mão, mas na outra vassoura. Vai trabalhar, arregaça as mangas. Esses são os levitas que a gente percebe no Antigo Testamento, que são chamados de diáconos no Novo Testamento. São aqueles que são mais engajados na questão estrutural, na questão organizacional. Então tudo isso a gente percebe que existe uma organização. E quando existe isso, irmãos, o negócio flui. Aí quem não contribui, porque é avarento mesmo. Quem não contribui é porque é apegado ao dinheiro mesmo. É porque não entendeu que as suas finanças não são suas. Ela deve ser administrada para o reino de Deus. Consequentemente, desfruta também, né? Que a Bíblia diz que desfruta. O boi não pode ser amarrado à boca se ele está debulhando. E aí Paulo diz assim, Deus tem cuidado dos bois, não é da gente que está falando, somos nós. Então assim, a gente percebe que tudo isso é fruto de não ensino, de ensino errado, de não continuidade de ensino, né? Então a gente percebe que vai aí esses equívocos no meio da igreja. E aí, irmãos, eu achei muito interessante, eu estava ouvindo anteontem o Ricardo Agreste. Vocês conhecem o Ricardo Agreste? Pastor presbiteriano, mas foge bastante do perfilzinho do presbiteriano, né? Mas é de uma tradição presbiteriana. Procure lá no YouTube Ricardo Agreste, se quiser anotar aí, ou quiser me lembrar, eu mando um linkzinho dele lá, inclusive desse que eu estava vendo. Aliás, me lembre, eu vou mandar esse link do vídeo que eu estava vendo, que está ele e o Paulo Júnior, que é outra pessoa sensata demais, o pastor Paulo Borges Júnior. Não é aquele brabo não, não é aquele discípulo do Malafaia brabo não, porque aquele cara é brabo demais, né? Doutrinariamente não é que ele está errado não, mas é um cara brabo, meu, o que é isso? Injuriado com a vida. Mas o que acontece? Me lembre que eu mando esse link. E aí ele vai falar, olha, porque perguntaram para ele assim,
como é o culto de vocês, como é o culto na sua igreja, me fala de uma forma prática, né? Que eles estavam discutindo uma série de questões a respeito disso. Ele falou, ele falou entre outros pontos, uma questão que eu lembro que é a respeito de contribuições, assim, nós não pedimos contribuição financeira em culto público, não pedimos, porque entendemos inclusive que isso é um impeditivo para que pessoas que não conhecem o Evangelho falem mal do Evangelho, não venham na igreja e tal. Eu achei isso muito interessante. Falei, olha que coisa interessante. Todo o membro bem instruído, discipulado, ele vai contribuir, irmãos. Todo um membro bem discipulado. Percebe que a gente está sempre se remetendo ao ensino, à instrução, a discipulado. Quando essas coisas são feitas continuamente, desde o início, né, do novo convertido e tal, e quando há meios na igreja para promover esses ensinos, essas coisas nos bastidores vão se resolvendo. E o culto é só celebração mesmo. E o culto é só essa alegria do encontro mesmo, né? E essas coisas a gente percebe que suga a energia da igreja, suga o momento de adoração. São coisas que são expostas muitas vezes de uma forma errada e tal. Mas o ensino acho que ajudaria bastante, não tenho certeza que ajudaria bastante. O ensino correto, né? A respeito de tudo isso aí. Quando fala de dízimo, porque quando a gente trata de um assunto, esse assunto é polêmica, é porque ele não está sendo bem trabalhado. Quando a gente trata de um assunto, porque para mim o dízimo é uma coisa mais simples do mundo, não tem polêmica nenhuma no dízimo para mim, é simples o negócio. Primeiro que tudo que eu tenho não é meu. Deveria dar 10%? Claro que não, deveria dar o 100%. 10% na ótica do Novo Testamento é muito pouco. No Antigo Testamento talvez ainda seria um ponto de fidelidade, os 10%, um ponto de fidelidade. Agora no Novo Testamento, que não lida mais com os parâmetros da lei, eu deveria dar tudo. Só que Deus ainda me dá o privilégio de administrar, justamente, porque quando Paulo fala de contribuição, ele escreve 2 capítulos, 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Ele vai dizer que a contribuição não deve ser por obrigação, nem por necessidade, deve ser com alegria, deve ser na medida da minha possibilidade, não é? Então tem critérios que ele coloca lá, que são elementos. Um dia um rapaz, quer dizer, algumas vezes já me perguntaram, né? Você vem aqui na igreja pregar? Eu disse, claro que eu vou, para mim é uma alegria, né? Satisfação, pregar nas igrejas. Ele disse, quanto você cobra? Mas ele fez uma pergunta. Eu disse, amado, o que eu estou cobrando na atualidade é a oração parcelada até a vinda de Jesus por mim, eu e seu pobre, eu não vou sem isso não. Ele disse assim, não, mas a gente queria te dar uma oferta. Como que eu dou oferta? Eu falei, da mesma forma que você dá oferta para Deus, não tem diferença. Mas como assim? Você leva em consideração a sua condição, porque se você der mais, vai ser ruim para vocês, aí da igreja. Se der menos, vai ser injusto. A capacidade que vocês têm. Dê com alegria, dê no entendimento que você está promovendo o reino de Deus, dê com liberalidade, e eu vou receber com gratidão o que você me der. Pronto, irmão, para mim é critério bíblico isso aqui. Vocês percebem como o negócio é simples? E a gente que, às vezes, muitas pessoas nas desculpas de não querer dar, inventa um bocado de coisa, é da lei, é não sei o que, e tal, ou é obrigatório. Não, não é obrigatório, não é da lei, e dê tudo, irmão, dê o máximo, contribua o máximo, o dízimo é muito pouco, a oferta é muito pouco, ajude tantas quantas pessoas você conseguir. Não queira ajudar a igreja e negligencie a família, que isso é antibíblico, porque tem gente que dá o dízimo e a sua mãe está precisando de remédio. Ô irmãos, será que Deus ele estabeleceu isso mesmo? Pela liderança deu dízimo. Vocês percebem que algumas coisas não vai encaixando, pelo menos no meu entendimento, não vai encaixando. Um dia o rapaz, olha que é isso, pagar as contas, né? Tudo bem, faz o seguinte, não paga as contas não, dá na igreja, mas a igreja biblicamente teria que ajudar você a pagar as contas, então tá tudo certo se acontecer isso. E o que acontece? Um dia teve uma reunião lá no meio do culto, uma reunião, foram todos presbitaiados, subiram na sala e ficou eu para dirigir o culto, né? O pastor André conduz o negócio aí e tal. Só estava eu lá no cultozinho, aí sobe o irmão no culto, disse, amado, eu não dei o dízimo, acho que 2, 3 meses atrás, como eu faço agora? Eu dou desse mês e do outro 3 meses, como eu coloco
no envelope. Pô, logo eu fui perguntar esse negócio. Eu falei, meu amado, primeiro você não está pagando prestação nenhuma aqui, não tem nada atrasado. Isso aqui não é um clube. Você não está devendo nada. Se você não deu, não deu, meu. Paciência. Você tem condição agora, então oferte aí, deu dízimo aí, está tudo certo. Você está pagando. Olha a mentalidade, não estou em atraso. O Antigo Testamento, olha só, irmãos, nós não somos honestos nisso, em outras coisas. Nós usamos textos bíblicos de uma forma desonesta quando é para o nosso interesse. Um dia um irmão estava discutindo também um negócio de dízimo lá e disse assim, não, mas se o cidadão não dá no mês anterior, como faz? Não, citou até no capítulo, versículo lá do livro do Antigo Testamento, que acontecia o seguinte, e de fato o Antigo Testamento era assim, quando você não dava no mês, ou estava de viagem, estava longe, porque era tudo levado para Jerusalém, tinha que ser lá, na casa do tesouro, Jerusalém. Então estava em viagem e tal, não sei o que tem, então ele não podia dar naquele mês, mas no retorno dele, então um mês atrasado ele dava, e dava mais o quinto, chamado quinto, né? Ou seja, o quinto de 100% é o quê? 20%. Então dava o dízimo mais 20%, ou seja, a 10ª parte mais 20%, então dava o trízimo. Não é? Alguns usam esse negócio hoje, eu vejo aí na televisão. Então ele dava isso aqui. Aí o irmão falou assim, tá vendo? Na lei é assim. Eu falei, irmão, tá bom. Você quer viver pela lei então? Você quer viver por esse texto? Então vamos ser honestos e pegar o texto todo, o texto que está escrito lá, tudo. Você pegou só o versículozinho que te interessa. Vamos pegar? Como assim, irmão? Foi, lá no texto está escrito o seguinte: deveria trazer o quinto mais o animalzinho para ser sacrificado no altar. Então, existe desses irmãos que eles tragam o quinto mais o animal para sacrificar aqui. Fala, não, mas isso aí é da lei. O animal é da lei, o dinheiro não é. A forma não é. Então, deve contribuir, claro, irmão, o máximo que você puder. Dê dízimo, dê trízimo, dê 100%, dê tudo, contribua, seja generoso, ajude as pessoas que vocês puderem, contribua na igreja financeiramente, braçalmente, em todos os sentidos. Então contribua. Agora, eu não sou contra o dízimo, eu sou contra aquilo que se ensina a respeito do dízimo. Entendeu, irmãos? Eu não sou contra a contribuição, pelo contrário, eu tento fazer isso também, o máximo que eu posso. Dízimo, muito pouco, muito pouco. Porque tem pessoas que, até moedinha, porque eles fracionam, né? Então, lá, R$135,06, foi 1.300 e pouco. Então, meu Deus, será que é assim? O dízimo pode ser talvez um parâmetro que você use como uma contribuição inicial. Porque tem pessoas que dão dízimo, mas são avarentos, não são generosos, não ajudam ninguém. Vocês entendem o que está por trás dessa questão? Então a gente sempre tende a ser superficial nas questões e não tratar o coração das pessoas. Porque tem gente, irmão, que dá o dízimo, é um investimento. Quando que a gente não ouve, dê porque Deus vai te dar 100%, isso é conversa de banqueiro, de banqueiro, de gerente de banco, não é de pastor não. Isso primeiro que é uma mentira e é um erro exegético, de hermenêutica, né? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou investindo, eu estou dando porque eu estou colocando uma poupança que a hora que eu estiver precisando de sacar, Senhor, tu sabe que eu sou dizimista fiel, ofertante, amado, nele, claro. Então assim, eu não sou contra a contribuição. Agora esse pensamento que se tem, que você contribui sempre esperando a volta, sempre esperando que Deus fique em dívida com você e Deus é obrigado a te dar, faça a prova de mim e verás se não abrirei o tesouro, o céu, meu tesouro, né? Fazei prova de mim. Então pega um texto do Antigo Testamento, que nós já trabalhamos isso em hermenêutica. É muito perigoso pegar do Antigo Testamento se no Novo Testamento não tem algo, irmão, que ratifique. Então o que diz o Novo Testamento a respeito do dízimo? Na boca de Jesus, no capítulo 23, verso 23, inclusive, de Mateus. Jesus disse assim, faça essas coisas, ou seja, dê o dízimo. Só que não esqueça das mais importantes da lei: o juízo, a justiça e a misericórdia. Essas coisas são parâmetros de fidelidade. Juízo, justiça e misericórdia. Se dá um peso tão grande, irmãos, em critério de fidelidade a pessoa que contribui, e esquece-se do mais importante da avaliação: se ela é justa, se ela é misericordiosa, não é? Olha só, então a gente precisa retrabalhar esse pensamento. Tudo depende de dinheiro? Tudo depende de dinheiro. Deve-se contribuir na igreja? Claro que deve. É injusto que uma pessoa frequente a igreja e não contribua, eu contribuo na outra? Claro que é injusto e errado. Lógico que é.
Tudo isso aqui é pago com o quê, irmão? Pela fé? Não, é luz, é aluguel, é banco, é manutenção, é um bocado de coisa. É gente que precisa, é família que precisa, inclusive, as contas serem pagas porque está passando a dificuldade, aí a congregação chega junto, né? Remédio. Então, são essas coisas que devem ter na igreja em respeito de contribuição. A honestidade, levar os irmãos no entendimento, porque assim, irmãos, quando você esclarece uma pessoa a respeito de uma verdade bíblica, ela faz não porque é pressionada, ela faz não é porque é ameaçada, ela faz não é porque é instigada a ser avarenta. A gente está estimulando nos púlpitos aquilo que a Bíblia proíbe, a ganância, não é? Que a gente fala para a pessoa dar porque Deus vai devolver. Isso é ganância, irmãos. Isso é ganância. A pessoa está sendo gananciosa, ela está dando, não é pelo entendimento que o que ela tem não é dela, é para o reino de Deus. Ela não está dando como um sentimento de gratidão porque Deus a deu. Ela não está dando pela uma satisfação de ter a possibilidade com o seu dinheiro contribuir para o avanço do reino de Deus. Ela não está contribuindo financeiramente pelo prazer de poder ajudar os irmãos mais desfavorecidos. Vocês percebem? Seria tranquilo ensinar isso? Seria. Agora a gente precisa ameaçar, precisa ensinar coisa errada? Não, falta honestidade. E os líderes não confiam em Deus para a provisão. E aí os membros também não confiam no pastor. É uma desconfiança, é uma relação de desconfiança que a gente tem. Porque se nós obreiros confiássemos na provisão de Deus, nós ensinaríamos a palavra de Deus como ela é, ou pelo menos tentando se aproximar dela. E aí, irmãos, é Deus que cuida do negócio. Um dia, um pastor, o pastor me pediu para fazer algum trabalho de missões que não tinha e tal, né? Eu falei, tá bom, pastor. A gente começou um culto de missões mensal e tal, tentando conscientizar os irmãos da necessidade missionária, alcançar países também, a gente não deixar aqui, né, nosso entorno. Aí começamos a ir para a madrugada, levar os irmãos para entregar roupas, uma questão emergencial, né? Sopão quando estava frio, cobertor para os moradores de rua, aquela coisa toda. E eu me lembro, eu acho que foi a primeira vez que eu fui, então eu tinha, não sei quantos marmitex eram, acho que eram 300 lá que eu tinha proposto para os irmãos. Falei, irmãos, ó, mês que vem eu gostaria de estar levando vocês, né? A gente está indo junto na madrugada entregar aí algumas marmitex e tal. Pedi uma arrecadação. Não é aquela roupa velha que não usa mais e o irmão se aproveita desse momento para dispensar o negócio lá do coisa boa, coisa que eu usaria, né, irmão? Não é porque eu não uso, que eu acho que o outro tem que usar só porque é morador de rua, né? E o que acontece? Aí eu falei, ó, irmãos, eu queria levar 300 marmitex. Tá bom, aí na época ficou acho que 1.000 e alguma coisa, R$1.080, 1.180, um negócio assim, das marmitex. Fui num restaurante e tal. E aí eu falei, pastor, o senhor me autoriza a fazer a arrecadação no culto, né? Pedir para os irmãos, eu acho que cada marmitex ficava uns R$15, um negócio assim. Eu falei, quem quiser contribuir uma marmitex, 15, se você quiser dar duas, 30. Simples assim. O pastor disse, André, pode fazer. Eu não vou estar porque eu vou estar em viagem e tal, mas é assim, já vou, para você não se frustrar, se entristecer, amado, você arrecadar no culto R$1.000, eu estou aqui, eu não arrecado isso não. Eu faço aqui os apelos e tal, você vê o sofrimento para a gente construir aqui, como é, né? Então, meu irmão, difícil, 1.000 conto, mas vai lá, meu irmão, vai lá, Deus te abençoe. Isso tá bom. Tal, comuniquei os irmãos, não fiz apelo, não prometi nada, falei, irmão, a necessidade é essa, o valor é esse, no final do culto vocês me procuram, a gente tal, tudo bem. Aí arrecadou 1.000 e pouco lá, no dia, me parece, não foi até o outro dia, a gente arrecadou. O pastor voltou e falou, pastor, graças a Deus a gente arrecadou. Irmão, como você conseguiu isso? Eu falei, não consegui nada não, pastor. É porque, é assim, a gente chama de obra de Deus aquilo que Deus não chama de obra de Deus. E Deus se compromete a sustentar porque é a sua obra, não é interesse nosso. Então tijolo, parede, muitas vezes não é interesse de Deus. Mas quando é interesse de Deus, a proposta que eu fiz, acredito que o Espírito Santo move os corações e eu não preciso apelar. Então é por isso que a gente fica na dificuldade, pastor, para arrecadar tijolo, cimento, areia, pedra, ferro e essas coisas, porque muitas vezes não é interesse de Deus. E aí o povo fecha o coração. Mas quando é interesse de Deus, é o próprio Deus que garante a providência para a sua obra, irmão. É sustentado por Ele. Então a gente precisa confiar na palavra de Deus. A gente precisa promover e propor para os irmãos o reino de Deus sendo feito com o dinheiro que é arrecadado. Você percebe? Então para mim é uma coisa óbvia, simples, tranquila, não tem polêmica, não tem nada, irmão. Simples assim, meu Deus do céu. Como muitas outras coisas para mim são simples. Não é? Então,
Deveria, mas é assim, deveria, não deve ser assim. Amados, então acho que não vai dar tempo de eu contar a história da escola dominical. Eu queria que vocês lessem pelo menos a página 81 até a página de número 92, tá bom? Professor, Para saber, só para saber a história da escola dominical. Porque nós estudamos sobre a matéria escola dominical e fala assim, mas onde surgiu a escola dominical? Quem criou a escola dominical? Eu falo, não sei. Eu falei, nossa, vocês estudaram na teologia. Aí vão falar, inclusive, que o professor é ruim demais, que a informação básica não deu. Então, por favor, me ajude aí, preserve minha imagem e leia aqui, que esse é... Tá bom? Aí vocês vão ver aqui as informações do início, o propósito. Ela surgiu com o intuito de alfabetizar crianças, para evangelizar. Olha que coisa boa, né? Percebe? A escola dominical surgiu para isso. E hoje tem outras funções aí que eu acho que nem sempre são. Tu queria perguntar mais uma coisa? O que eu achei interessante dentro do estudo aí do livro é que, no livro, né, eles levam o estudo de escola dominical a pessoas necessitadas que não podem ir à igreja, deficientes. Isso. Nossa, eu falei, olha só no livro, coisa boa, né? Tem uma Sim. estrutura faraônica, né? Eu Oi? nunca vi Tem isso. uma estrutura faraônica, é superintendente, vice, Ah, sim. diretor, secretário, e daí eles estendem essas coisas a presídios, hospitais, Isso. centros. É segunda demanda, né, irmão? Segunda demanda. Eu falei, aonde, né? É porque a escola bíblica dominical, nós colocamos como escola bíblica dominical dentro da igreja. Sim. Né? Escola bíblica dominical é o domingo que se separou para você ensinar a palavra de Deus. Aí os temas são os mais variados possíveis. E claro, irmãos, como é um instrumento de evangelização, ou pelo menos nasceu nesse intuito, para evangelizar, para alfabetizar, para ressocializar crianças, foi assim que nasceu na Inglaterra em 1780 com Robert Hicks, tá certo? Ele viu um jornalista, ele viu as crianças, ele estava trabalhando no domingão lá, escrevendo alguma coisa, e as crianças jogando bola, xingando, brigando na frente da casa dele, e ele ficava agoniado. Essas crianças gritavam, elas paravam um pouquinho, ele voltava e as crianças de novo começavam. Ele falou, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Ele queria se livrar, na verdade, né? Daquele incômodo. Aí ele fez isso. Aquelas crianças que o futuro delas seria a marginalização, por falta de opção, por estar na rua, uma série de coisas, então ele alfabetizou essas crianças, evangelizou essas crianças, consequentemente os pais também. Então nasceu assim a escola dominical, como instrumento de alfabetização e evangelização, ressocialização, educação. É uma escola, meu Deus do céu. É escola. A escola faz o quê? Faz tudo isso. A escola bíblica faz tudo isso, né? Então aí a gente aproveita para tratar de todas as áreas da vida. E a gente estende, lógico, para casa de recuperação, vamos para casa de recuperação, porque eles não vêm para a igreja, então a igreja vai para lá. Presídio, mesma coisa, eles não vêm para a igreja vai para lá, e aonde for necessário. Eu dei escola bíblica, não foi dominical, porque não era domingo, acho que era sexta, um negócio assim, para uma família, durante 6 meses, na casa deles. Os testemunhos de Jeová chegaram lá, senão já tem um irmão aqui dando estudo para a gente. Tem? Porque eles se admiraram, porque nenhuma igreja faz isso, né? Mas eles fazem isso. Então eles vão nas casas das pessoas e lá discipulam, um negócio metódico, sistemático, contínuo. E eu fiz isso aí durante 6 meses. Um discipulado lá que eu fiz, né? 6 meses e tal. E, irmãos, era uma briga para eu sair. Novos convertidos, né? Uma família toda, nossa, coisa boa. Eu tinha que buscar a Vânia, eram umas 11 horas no ponto de ônibus e às vezes eu me atrasava. Eu chegava acho que 7h30, 8 horas e a combinada era das 8 às 10. 2 horas de Bíblia, um negócio assim, e eles assim, os olhos pareciam as boquinhas assim, ó, querendo se alimentar da palavra de Deus, era um negócio, né? Os ouvidos assim, tudo. E aí era uma briga, porque perguntava, e eu sou coração mole, né? Eu tratei 2 horas, mas ia 3 horas, mas eles queriam que fosse mais de 3 horas. Eu falei, nossa, olha aqui. Mas assim, se quiser estender a esses lugares, tipo os hospitais, asilos, orfanatos, eles abrem essas... Ô, Ananice, sabe que às vezes a gente colocou na nossa cabeça que todo mundo está fechado para o Evangelho? É mentira, irmão, isso é mentira. É mentira. Ó, eu fui numa escola perto da igreja, a igreja onde eu congregava, porque inclusive eu fui pedir autorização para nós usarmos no domingo pela manhã as salas lá, porque não estava comportando a igreja, né? Não tinha lá os lugares adequados, tem as crianças, adolescentes, crianças não sei quanto, jovens, adultos e tal.
E não tinha as divisões necessárias. E fui lá, o vice-diretor falou, não, André, está aberto aqui para vocês. Então eu falei que eu quero aproximar a igreja da comunidade, eu queria começar pela escola aqui. Isso aí faz uns 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos. E aí, o que acontece? Eu falei, eu queria também, tem um projeto muito interessante chamado Escola da Vida, onde a gente entra na escola, você propõe 4 temas, aliás, você pega 10 temas, dá para o diretor: drogas, relação familiar, relação sexual, doenças sexualmente transmissíveis, né, DST. Você vai propondo lá. Só que fala, dessas 10 que o diretor conhece a necessidade da sua escola, conhece, sabe quais as dificuldades lá. Então você propõe 10, escolhe 4, tá bom. Então a gente escolhe uma classe lá. Em cada troca de aula, então a gente fica naquela classe, a gente conversa com o professor para ele disponibilizar uma aula dele, né, uma aula só, e aí os alunos migram para aquela sala. Então a gente consegue pelo menos aí 5, são 5 aulas no turno ou 6? 5, né? Então a gente consegue alcançar pelo menos 200 jovens por dia. São 5 salas. Durante 5 dias, vezes 5, 200 vezes quanto deu? Em torno de quanto? Não, mas dá mais. São 200. Não, são 40 jovens, são 40 por sala. Se a gente alcança 5 salas, então são 200. Vezes 5, 1000. Nós alcançamos em uma semana 1000 alunos, irmãos. 1000 alunos nós conseguimos cativar a sua atenção e levar um tema pertinente à sua vida. Nós evangelizamos, nós instruímos, olha o que isso pode fazer. E aí 4 temas, então, é o diretor que escolhe. O último é nosso, sexta-feira, o último é nosso. Escola da Vida, é um projeto interessante que tem, coisa tudo pronta. E aí o vice-diretor disse, André, eu falei, eu queria trazer palestras e tal, né? Sou palestrante também, palestras sobre drogas, sobre questões familiares, etc, e tal. E aí ele falou, tá bom, tem um recurso nosso aqui disponibilizado para o palestrante. Recurso, a escola dá, o Estado dá. Tem, então tá aberto, e os diretores eles querem, porque eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer com esses adolescentes. Vocês percebem? E quem que deve fazer isso? A igreja. Vai nos hospitais, leva uma proposta coerente, um negócio bom de capelania. Os hospitais estão abertos, às vezes se fecha pelo mau testemunho, pelo mau comportamento e tal, mas tudo isso, analista, está aberto. Vai no presídio, vai numa fundação casa, irmãos. É muita burocracia para eles deixarem as pessoas. Não, quando o negócio é sério, quando a proposta é levada a um negócio que é bom, eles querem, irmãos, as pessoas querem ajuda, a sociedade está clamando por socorro, que não sabe mais o que fazer, as famílias estão perdidas, os educadores estão perdidos, está todo mundo perdido, clamando por socorro. Aí eu pergunto, quem é que tem essa resposta? Quem é que tem o socorro? Nós, a igreja. Nós temos estrutura, nós temos o que nós chamamos na sociologia de capital social, que é mão de obra. Nós temos gente, profissionais, gente capacitada, não falta gente boa, voluntária, que faz por amor. Nós temos tudo isso. Então por que a gente não está indo? Por pura negligência. Por não considerar que a educação é uma via poderosa que a igreja deve usar para que a gente evangelize, cuide das pessoas, oriente as pessoas, irmãos. O problema não é falta de educação. O problema é que as pessoas não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deve ir por meio, pela via da educação. Jesus ele não era pregador como esses pregadores que nós temos hoje, como nós somos hoje. Jesus ensinava, doutrinava, era mestre por excelência, não perdia uma oportunidade. Quando abria a boca era para ensinar, irmão. Você não vê Jesus se esgoelando, você não vê Jesus naquele ímpeto de pregação, você vê Jesus ensinando, instruindo, levando doutrina, corrigindo as coisas, falando de uma forma pertinente à vida das pessoas, de uma forma mais simples possível. Descia ao nível de uma criança, se fosse o caso, falava com doutores, mas falava com todos, irmãos. Então a gente percebe que hoje a gente está bem diferente, a gente precisa retornar. Eu não acredito numa solução para o Brasil na questão evangélica. Para mim está perdido mesmo. Salve-se, escapa-te por tua vida. Eu falo depois por que eu acredito nisso. Não é porque eu não acredito no poder do Espírito Santo, não é porque eu não acredito no Evangelho. Tem algumas questões que eu posso passar para vocês o porquê que eu não acredito. Uma delas é, primeiro, a igreja não é uma. A igreja parece mais aquele bicho lá do Apocalipse que tem várias cabeças, uma confusão. Cada líder trabalhando para si,
não há um interesse comum no reino de Deus. Esses dias eu fiquei injuriado, acho que foi na madrugada passada, eu queria escrever um negócio lá, mas eu não escrevi, porque eu falei, não, eu não vou escrever para um desabafo, nem com o coração amargurado, né? Eu falei, não vou. Tinha uns pastores na minha mente já que eu falei, Senhor, que eles vejam no Facebook esse texto, né, irmão? Então eu vi que estava gerando assim uma amargura no meu coração, porque eu fiquei triste mesmo, assim, mas triste, angustiado, gerou em mim uma espécie de um ódio, no sentido de líderes, não promover essas questões de divisão, de que você não presta mais porque saiu de uma igreja, de que a amizade é cortada porque você não pertence mais ao arraial deles. Então foi me gerando esses dias, porque eu vi uma figurazinha lá que dizia isso, né? Quando você sai da sua igreja, você não presta mais, você não tem mais amizade e tal. Eu falei, meu Deus, e aconteceu comigo um negócio mais ou menos assim, né? Eu falei, meu Deus, que coisa triste, né? Coisa me gerou, mas eu não escrevi nada. Graças a Deus, Espírito Santo, porque eu ia escrever como fruto de uma amargura. E eu falei, não posso fazer isso. Eu preciso escrever as coisas como fruto de uma reflexão que o Espírito Santo falou ao meu coração e com a minha vida, e eu compartilho com os irmãos. Então, quando eu percebi, né? Eu falei, eu não vou escrever. Talvez eu escreva, mas deixa acalmar o coração, deixa eu estar em paz comigo mesmo, né? E tal. E com as outras pessoas, ainda que elas não queiram, mas a partir de mim eu preciso ter esse sentimento do coração. Mas assim, eu não acredito então numa solução para o Brasil, não acredito que a via é orar mais, não acredito. Eu só acredito que existe um meio que pode amenizar tudo isso, que é pela instrução, que é pelo ensino bíblico, que a gente precisa corrigir um bocado de coisa. Oração sempre a gente vai precisar, lógico, né, irmão? Mas não é caso de oração, orar mais, não. É caso de a gente corrigir por via do ensino bíblico, da instrução, curso teológico e etc e tal, tá bom? Eu, pelo menos é o meu pensamento, é assim que eu penso. Inclusive eu penso e estou engajado nisso, nessa tarefa.